Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. O nosso capítulo 10 de 1 Coríntios, ele traz o assunto que, na realidade, é algo que aconteceu, é a história do povo hebreu quando saiu do Egito, mas, ao mesmo tempo, o próprio texto aqui mostra que isso aconteceu e ficou registrado para exemplo para nós. Então é muito importante entender que a Bíblia tem muito disso. A história do Antigo Testamento, nela nós podemos encontrar elementos que são figuras, sombras de coisas espirituais referentes a nós hoje, a igreja agora, e relacionadas ao céu também. E quando ele fala, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, nós encontramos aqui uma referência a um testemunho de Israel, que era um testemunho coletivo. Todos. E ele fala todos aqui, e no versículo 5, ele faz a distinção. A maior parte deles. E depois no versículo 8, não nos prostituamos como alguns deles fizeram. Então veja que aqui o testemunho é o geral, né? E depois você tem particularidades relacionadas a diferentes grupos de pessoas. Todos estiveram debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, ou seja, esse mar, ele vai explicar o que era todos que passaram pelo mar, no versículo 2. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. O que significa ser batizado em Moisés? Significa uma associação. Uma associação. Porque Moisés era o líder deles, o Moisés que os guiava, Moisés que fez o mar abrir, né? Quer dizer, o Senhor fez o mar abrir por intermédio de Moisés. Então eles estavam ligados a Moisés, o testemunho deles estava relacionado a Moisés. Então tinha tudo a ver com Moisés. E depois viria a lei também. Então o batismo ele tem também um desses significados. É claro que o batismo ali no Mar Vermelho, ele teve o significado de morte também, porque eles entraram vivos de um lado, passaram pelo fundo do mar, da morte, e saíram vivos do outro lado. É uma figura também do batismo cristão, mas ali era o batismo a Moisés. A quem eles foram batizados? A Moisés. Com quem eles estavam identificados? Com Moisés. Da mesma maneira, quando você lê o batismo de João Batista, no princípio dos evangelhos, nós vemos que João Batista estava batizando no Rio Jordão, e todos aqueles que sentiam que tinham decepcionado a Jeová, porque haviam se apartado da lei, haviam se apartado dos costumes e das diretrizes dadas ali na lei, eles iam buscar o batismo de João Batista, no Rio Jordão. Então, quando eles eram batizados por João Batista, que era um batismo de arrependimento, João Batista pregava assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eles acabavam identificados com João Batista e com aquele batismo de arrependimento. Aquilo não era um batismo cristão. A maioria dos cristãos não percebe isso e tentam sempre citar o batismo de João Batista como se fosse um batismo cristão, mas não era um batismo cristão. Era um batismo de judeus arrependidos por terem abandonado a lei, por terem desobedecido a Deus, e estavam ali se identificando com João Batista nesse arrependimento. João passava toda uma mensagem de que o reino estava chegando, porque o rei estava ali agora, né? O rei tinha vindo. Então, esse batismo de João Batista não é um batismo cristão. Tanto é que lá em Atos 19, né? Sucedeu que, estando Apolo
que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: o batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, após João havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas, e profetizavam, e esses eram ao todo uns 12 homens. Aqui foi mais uma classe de pessoas que foi acrescentada à casa de Deus. Nós vimos já em outras passagens, você vê primeiro os judeus em Atos 2, né, que são os primeiros a serem batizados e com isso acrescentados à casa de Deus, ao testemunho cristão na terra. Depois você vê que os samaritanos são também batizados, e você vê também os gentios, representados ali por Cornélio, pelo centurião Cornélio, que foram batizados também e acrescentados à casa de Deus. E aqui um grupo especial, que é o de discípulos de João Batista. Então o batismo, ele acrescenta a pessoa ao testemunho cristão. Então quando passaram pelo mar os hebreus, eles foram identificados a Moisés. Identificados com Moisés, foram batizados a Moisés. Batizados a Moisés. Quando João Batista pregava o batismo de arrependimento, as pessoas que se arrependiam eram batizadas a João Batista. Ficavam associadas ao nome de João Batista. Tanto é que esses daqui, eles imediatamente se identificam, né? Em que sois batizados então? Eles disseram: no batismo de João. E quando uma pessoa é batizada no batismo cristão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela é batizada em nome de Jesus. Ou seja, com o batismo que Jesus determinou que as pessoas fossem batizadas, que os discípulos fossem batizados. Então ela fica conectada a Jesus. Então muitas vezes a pessoa me pergunta, fala assim: quem é que pode batizar? Qualquer pessoa pode batizar outra pessoa, não é? Porque não é a pessoa que batiza, mas é a quem você é batizado. No caso de Moisés, o mar batizou todos eles, não é? Mas batizou a Moisés. No caso de João Batista batizava, mas eles ficavam batizados a João. No caso do cristão, não importa quem batize, como vai batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa pessoa vai ficar conectada a Cristo. Então não é nem onde você é batizado que importa. Ah, mas eu fui batizado na Igreja Católica. E daí? Não é nem onde você é batizado, nem por quem você foi batizado, mas a quem você foi batizado. A quem você ficou identificado através do batismo? A Cristo. Isso é suficiente. Ok? Então é muito importante entender esse detalhe, porque as religiões costumam usar muito o batismo de João, como se fosse um batismo cristão, e geralmente dentro das denominações religiosas o batismo é usado como um ritual de iniciação naquela denominação. Tanto é que tem denominações que, se você sai de uma e vai para outra, eles batizam você de novo. Tem outras que, se você cair em pecado, você é batizado outra vez. Você cair em pecado 10 vezes no mês, 10 vezes vai ser batizado de novo. Então é uma confusão tremenda por não entender que o batismo, ele faz de você um cristão. Não salva. O batismo não salva. Porque se o batismo salvasse, nós teríamos dois salvadores: Jesus e a pessoa que batiza. Se um dos dois faltar na cerimônia, você está perdido. Então o batismo não salva, mas o batismo faz de você um cristão, como foi o caso daquele que era mago, não é? O homem que era mago. Em Atos 8,
no versículo 5, diz assim: E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos, os que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem, chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo, este é a grande virtude, o grande poder de Deus. E atendiam-no porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, as pessoas ali, a multidão, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Então esse Simão, um irmão falou uma vez, que Simão aqui, a casa de Deus ficou maior que a igreja. Porque uma pessoa é acrescentada à igreja, que é o corpo de Cristo, quando ela crê em Jesus. E isso está em Atos 2, quando fala ali que o Senhor acrescentava-lhes o Senhor todos os dias os que haviam de se salvar. Então o Senhor é quem acrescenta uma pessoa à igreja. A igreja é o corpo de Cristo, não uma denominação, não uma instituição religiosa. O corpo de Cristo. Quem acrescenta? O Senhor. Você não pode se acrescentar a si mesmo. E nenhum pastor, padre, bispo, papa pode acrescentar uma pessoa à igreja. Quem acrescenta é o próprio Senhor. Vamos lá ao versículo Atos 2, para deixar isso bem claro também. Atos 2, versículo 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aqui, cerca de 3.000 pessoas tinham sido batizadas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então elas tinham sido acrescentadas à casa de Deus. E paralelamente a isso, o Senhor acrescentava aqueles que haviam de se salvar, à igreja. Então, um irmão uma vez comentou que ali naquela passagem de Simão, a casa de Deus ficou maior que a igreja. Por quê? Porque à igreja só são acrescentados os verdadeiros salvos. Porque ela é o corpo de Cristo. E todos os salvos são membros desse corpo. Nós vamos ver mais isso em Coríntios também, que vai falar sobre isso. Então, uma pessoa que crê em Jesus, ela é acrescentada ao corpo de Cristo. Ela se torna um membro do corpo de Cristo, do qual Cristo é a cabeça. Mas uma pessoa batizada, ela é acrescentada à casa de Deus, que é o testemunho exterior desse corpo de Cristo. Então uma pessoa pode ser cristã, porque ela foi batizada, e mesmo assim não ser salva. Porque ela nunca nasceu de novo, ela nunca creu em Cristo, ela nunca foi acrescentada pelo próprio Senhor ao seu corpo, que é a igreja. Então aqui Simão era um cristão, mas não era um salvo. Tanto é que a gente vê desde o começo que o interesse dele estava em comprar aquele poder, para ele poder também fazer milagres e viver disso. Ele vivia de enganar as pessoas com as suas artes mágicas, não é? Então, voltando lá em 1 Coríntios 10 agora, com isso a gente já entende aqui uma questão que é de todos que foram batizados em Moisés, porque eles ficaram assim identificados com Moisés, na nuvem e no mar, em 1 Coríntios 10, 2. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.